Capítulo 34. Jean telefonou 2 dias depois. Tenho más notícias. Margot faleceu no início da manhã. Não sei o que dizer a Anton. Ele tem sido muito corajoso nos últimos dias, mas vou para aí imediatamente. Anton saiu para caminhar por entre as parreiras. Jean disse enquanto Emily chegou: "Você já contou a ele?" "Sim, e ele recebeu a notícia com tranquilidade. Liguei para a tia Engrace, que disse que irá recebê-lo, mas Anton parece não estar muito animado com a ideia. Eu imagino o motivo. Precisamos fazer tudo o que pudermos para ajudá-lo." "Ele é muito apegado a você, Emily," Jean disse com a voz baixa. "Também sou apegada a ele. Ele poderia ficar comigo por algum tempo, mas eu entendo." Jean assentiu. Sentindo-se desconfortável, Emily se levantou. "Vou procurá-lo." Ao sair da casa e ir em direção aos vinhedos, Emily perguntou a si mesma o que quis dizer com o mas, enquanto falava com Jean há poucos minutos. Era uma mulher rica e solteira, com uma casa enorme e atualmente com tempo suficiente para dedicar a um garoto órfão. Era um garoto ao qual havia se apegado bastante durante as últimas semanas. Não era provável que voltasse a se casar e certamente nunca poderia ter filhos. Emily se deu conta do significado daquele mas. Estava apavorada com a responsabilidade de ter um dependente, alguém que precisasse dela, alguém que ela tivesse que colocar sempre em primeiro lugar. Algo diametralmente oposto à maneira que sua mãe agira com ela. Ela seria o mesmo tipo de mãe que sua mãe? Estava aterrorizada com esta possibilidade. Aquele garoto precisa de mim, ele precisa de mim. Teria condições de fazer isso? É claro que sim, disse a si mesma, consolando-se. Ela era muito parecida com seu pai, todos diziam isso. E Edward sempre lhe falou que a alegria de perceber que os outros precisam de você é muito maior do que precisar dos outros. Repentinamente, Emily se deu conta de que, se Anton quisesse ficar com ela se sentiria honrada com isso, e não ele. Caminhou por entre as parreiras procurando pelo garoto. Encontrou-o após alguns minutos e o pegou olhando desconsoladamente para o chateau ao longe, com o corpo franzino marcado pela tristeza. Sentindo uma onda de amor materno tomar conta de si, Emily tomou sua decisão. Ela foi na direção de Anton com os braços abertos. Ele ouviu os passos de Emily e se virou, tentando enxugar as lágrimas. "Anton, eu lamento tanto, tanto", disse, envolvendo num abraço. E após alguns instantes ele tomou coragem e abraçou Emily. Os dois ficaram juntos, envolvidos naquele abraço, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto de ambos. Quando os soluços de Anton perderam a força, ela enxugou o rosto dele com a manga do seu blusão. "Não tenho muita coisa a lhe dizer, Anton. Eu sei o quanto você a amava. Jacques me disse hoje de manhã que a morte faz parte da vida, e eu sei que preciso encontrar um jeito de tentar aceitar isso, mas não sei se vou conseguir." "Jacques é muito sábio," Emily concordou. "Anton, talvez não seja a melhor hora para falar sobre isso, mas se quiser, pelo menos durante algum tempo você pode vir morar comigo na minha casa de campo e me fazer companhia. Aquele lugar é muito solitário. Seria bom ter um homem por perto." Ele arregalou os olhos e a encarou com uma expressão de espanto. "Tem certeza?" "Absoluta. Vai pensar no caso?"
Emily, não preciso pensar. Prometo que não vou atrapalhar sua vida e posso ajudá-la também a fazer coisas. Antônio ofereceu pateticamente. É claro que pode. Nós dois somos órfãos, não é? Sim, mas pode ser que eu acabe gostando demais e que nunca queira ir embora. Bem, pense pelo lado positivo, Emily disse com um sorriso. E voltou a abraçá-lo enquanto acariciava seu cabelo. Talvez você não precise ir embora. Leitura do e-mail. Para EDL Martinieres, @orange.fr. DAE Characters, blackhall.co.uk. Querida Amy, foi um alívio receber notícias suas. Não que eu pensasse que você sabe quem viajaria imediatamente para a França empunhando um revólver e exigindo que você devolvesse o meu precioso livro. A psique de Sebastian tem um quê de covardia, e talvez você queira saber que ele ainda não voltou para cá. Assim, estou vivendo num condomínio de segurança máxima, talvez a Torre da Mona Lisa, esperando que o velho carro do meu irmão chegue até a porta. Aposto que ele preferiu diminuir suas perdas e declarou seu amor eterno à Bela. Desculpe-me. De qualquer forma, como você provavelmente deve imaginar, tudo está solitário demais por aqui, a ponto de eu admitir que sinto falta dos arroubos ocasionais, dos abusos e dos insultos do meu irmão. E por falar nisso, a tensão de esperar que ele volte até aqui confirmou na minha mente o plano do qual falei no meu último e-mail. Mencionei que, entre aspas, meus filhos estão indo bem, na verdade, tão bem que eu os vendi pela melhor oferta em troca de uma soma considerável. Mas não conte isso ao seu quase ex-marido, obviamente. E suficiente para que eu passe o resto da vida comendo foie gras, se assim desejar. E também quero comprar um lugar para morar, que seja um pouco menos isolado e permita que eu converse ocasionalmente com outros seres humanos. Nos últimos dias estou pesquisando os detalhes de alguns apartamentos no andar térreo, no centro de York, que é uma bela cidade e tem uma catedral maravilhosa. Talvez você fique surpresa com essa mudança de atitude, pois eu lhe disse certa vez que estava determinado a permanecer aqui. Infelizmente, ser o dono de metade desta casa não me trouxe nada além de dor. E embora a reconciliação entre Sebastian e eu fosse o último desejo de minha avó, ela não aconteceu. E sei que nunca acontecerá. Assim, para o nosso bem, eu finalmente decidi concordar com a exigência de Sebastian para que vendêssemos Blackmore Hall. Uma coisa que eu talvez não tenha mencionado é o fato de que Sebastian incorreu numa enorme dívida no banco e que havia empenhado sua parte da casa como garantia do pagamento. Imagino que o banco o esteja pressionando para pagar o que deve, e é por esta razão que ele precisa tanto vender a propriedade. Claro, ele ficará muito feliz quando lhe der essa notícia e, de qualquer forma, creio que chegou a hora de rompermos os laços e seguirmos com nossas vidas. Acho que eu deveria dizer neste momento, e sei que isso pode irritá-la, e essa é a razão pela qual eu não disse nada até agora, que cada centavo das reformas da ala da casa onde meu apartamento está instalado foi custeado por mim, assim como os custos de todas as minhas necessidades domésticas em geral. Após o término dos trâmites legais, eu recebi uma enorme indenização da companhia de seguros do motorista que me deixou nesta situação.
Estou dizendo isso porque acho importante que você saiba que eu não estou vivendo às custas do meu irmão. Queria também que você soubesse que no início ofereci a ele toda a minha indenização, para que pudéssemos reformar Blackmore Hall. Só recuei na oferta quando descobri que Sebastian estava atolado até o pescoço em dívidas. É engraçado perceber que desde então ele não age mais como se fôssemos amigos. De qualquer forma, o que acha do meu plano para o futuro? Tenho cerca de 80% de certeza, mas acho que é a coisa certa a fazer. Para ser honesto, Amy, desde que você foi embora me sinto terrivelmente solitário. E agora que vendi minhas crianças, também não sei o que fazer. Claro, pode ser que eu considere a ideia de adotar outras. Se tiver tempo, responda com suas opiniões a respeito. Fiquei muito feliz quando recebi seu e-mail anterior. Estou com saudades. Alex. Emily não teve tempo de responder, pois tanto ela como Anton estavam se preparando para ir ao funeral de Margot. Mas enquanto estava sentada na bela igreja medieval de Saint-Laurent, em Gassin, segurando a mão de Anton firmemente, ela pensava no e-mail de Alex. Estou com saudades. Depois da cerimônia fúnebre, muitos dos residentes da área foram até a casa de Jean. A safra mais recente do vinho da cave foi testada e aprovada pelos presentes. Quando o último convidado se foi, ela percebeu Anton em pé num canto sozinho, exausto. Por que não vai até seu quarto para fazer as malas? Iremos para casa logo, Emily disse gentilmente. O rosto de Anton se iluminou. Tudo bem, vou fazer isso. Enquanto o observava subir as escadas desconsolado, Emily sentiu-se reconfortada pelo fato de que a decisão de trazê-lo para morar em sua casa após o funeral fora acertada. Pelo menos ele poderia desfrutar de um novo começo após o final terrível que ocorreu naquele dia. Jean apareceu na porta da cozinha. Emily, meu pai quer saber se você poderia vir conversar conosco no jardim enquanto Anton está em seu quarto. É claro. Ela seguiu Jean até a mesa do lado de fora da casa. Jacques estava na cadeira em que estivera sentado a tarde toda. Fora o anfitrião da recepção e Emily percebeu o quanto ele amava a comunidade local. Sente-se, Emily. Quero conversar com você. Ele disse em tom grave: Jean, fique conosco também. Havia algo na voz de Jacques indicando que ele tinha algo muito sério a discutir com ela. Jean serviu uma taça de vinho para eles e sentou-se ao lado de Emily. Decidi que chegou o momento de lhe dizer quem é a filha de Sofia. E quando eu disser, espero que você entenda porque esperei até agora para revelar a identidade desta pessoa. Jacques disse, limpando a garganta, que estava cansada e rouca, após ter conversado com tanta gente no decorrer do dia. Depois que eu e Constance levamos Vitória ao orfanato do convento, e após Constance haver partido para a Inglaterra, implorei a Edward mais uma vez que reconsiderasse a questão. Jacques começou. Mesmo assim, ele se recusava a tocar no assunto e depois de alguns dias deixou o chateau e voltou para Paris. Entretanto, eu me sentia devastado pela culpa, sabendo que a filha de Sofia de Lamartinières estava perdida, sem amor ou pessoas que a quisessem, a poucos quilômetros daqui. Por mais que eu tentasse racionalizar o fato de que a guerra deixava tantos detritos humanos indesejados para trás e que eu não era responsável por Vitória, não conseguia esquecê-la. Depois de 2 semanas lutando comigo mesmo, decidi voltar ao orfanato para ver se Vitória já havia sido adotada. Se esse fosse o caso, então seria a vontade de Deus e eu não voltaria a procurar por ela.
Mas, é claro, ninguém a havia adotado. Jacques disse, balançando a cabeça negativamente. Naquela época, Vitória já tinha 4 meses. No momento em que eu entrei no berçário, os olhos dela se iluminaram e ela me reconheceu. Ela sorriu, Emily, ela sorriu para mim. Disse, levando as mãos à cabeça. Quando ela fez isso, eu sabia que seria impossível abandoná-la. Incapaz de continuar o relato, Jacques ficou em silêncio por alguns momentos e Jean colocou um braço ao redor dos ombros do seu pai, tentando reconfortá-lo. Repentinamente, Jacques levantou os olhos. Então, eu voltei para casa e tentei pensar no que iria fazer. Eu poderia adotá-la, mas não achei que seria a melhor opção. Naquela época, os homens não tinham noção sobre como cuidar de uma criança e Vitória precisava do carinho e amor de uma mãe. Pensei com todas as forças em quem poderia adotá-la nas redondezas, de modo que, se eu não pudesse cuidar dela, poderia zelar por aquela criança conforme ela crescesse. Após algum tempo, encontrei uma mulher. Ela já tinha um filho e eu a conhecia porque, antes da guerra, seu marido trabalhara para mim no vinhedo na época da colheita. Fui visitá-la e descobri que seu marido ainda não havia voltado para casa e ela não tinha notícias sobre o paradeiro dele. Ela e a criança estavam ficando desesperadas. Estavam passando fome, como muitas outras pessoas depois da guerra, Jacques explicou. Mas ela era uma boa mulher, e ao observar o filho dela, percebi que era uma boa mãe. Perguntei se ela se sentiria preparada para adotar uma criança. No início, é claro, ela se recusou, dizendo que mal podia alimentar seu próprio filho, como eu já imaginava que faria. Então, eu lhe ofereci uma quantia em dinheiro, uma quantia bastante significativa. Jacques disse assentindo, e ela aceitou. Pai, como você conseguiu oferecer tanto dinheiro a ela? Jean perguntou. Eu sei das dificuldades financeiras que você teve depois da guerra. Sim, foi difícil, mas... Jacques fez uma pausa e olhou subitamente para Emily. Seu pai, Emily, havia me dado algo antes de partir para Paris, depois que Constance retornou à Inglaterra. Ele o colocou em minhas mãos, em vez de usar palavras. Acho que foi a maneira que ele encontrou de pedir o meu perdão por se recusar a aceitar a filha de Sofia, uma tentativa de remediar a situação. Então, entrei em contato com uma pessoa que negociava no mercado negro, uma atividade que era bastante lucrativa no período do pós-guerra. Pedi que ele avaliasse aquilo que seu pai havia me dado, para juntar o dinheiro necessário para dar à mulher gentil que eu conhecia, de modo que ela pudesse adotar Vitória. O que foi que meu pai lhe deu, Jacques? Emily perguntou. Um livro. Um livro que ele sabia que eu adoraria. Era muito antigo e as ilustrações eram muito bonitas. Eu sabia que ele havia conseguido encontrar o segundo volume para completar o conjunto. Creio que você se lembra quando eu disse que ele o enviou de Paris por meio de Armand, o mensageiro, para nos informar que havia escapado em segurança, não é? E que Edward deu o livro a Constance para que o levasse consigo para a Inglaterra. Sim, Emily respondeu com o início de um sorriso se formando em sua boca. Eu conheço o livro. É a história das frutas francesas. Você está certa, disse Jacques. E eu descobri que o meu exemplar era muito raro e muito antigo.
Consegui vendê-lo em troca de uma quantia considerável para pagar à mulher que receberia a filha de Sophie em sua casa. Perdoe-me pelo que fiz, Emily. Eu não devia ter vendido o presente que seu pai me deu, mas o dinheiro da venda comprou a segurança e um bom futuro para a sobrinha dele. Os olhos de Emily estavam marejados pelas lágrimas e sua voz estava estrangulada, a ponto de quase não conseguir falar. Acho que o que você fez com o livro foi perfeito. Quanto conseguiu com a venda dele? Jean perguntou. 10.000 francos, disse Jacques. E naquela época, quando tantas pessoas estavam passando fome, era uma fortuna. Dei 1.000 francos à mulher imediatamente e disse-lhe que ela receberia mais 500 a cada ano, até que a criança fizesse 16 anos. Não podia me arriscar a entregar toda a quantia de uma vez. Queria ter certeza de que ela faria por merecer o dinheiro cuidando do bebê. A mulher não sabia nada a respeito do passado da criança. Procurei me certificar disso. Ela também me pediu se poderia trocar o nome de Vitória. Queria batizá-la com o nome de sua mãe. E você concordou, não é? Jean perguntou. Sim. E graças a Deus minha escolha foi um sucesso. Jacques disse respirando fundo. Na verdade, quando a garota fez 5 anos, a mulher parou de aceitar o dinheiro que serviria para sustentar a menina. Seu marido havia retornado e suas condições financeiras estavam melhores. Ela disse que amava a criança como se fosse sua própria filha e não se sentia confortável com a ideia de receber uma recompensa por ela. Escolher a mulher certa me deixou muito feliz. Emily, a filha de sua tia, não poderia ter encontrado um lar mais amoroso ou feliz. Obrigada por tudo que fez, Jacques, do fundo do meu coração. Digo isso em nome da minha tia e do meu pai também. Emily disse, mas ainda havia uma questão que estava queimando sua língua. Jacques, quem é essa criança? Qual é o nome dela? O nome dela é... Jacques engoliu em seco e tentou novamente. O nome dela era Margot.